Servir a Deus, uma escolha com grandes responsabilidades. Reflexão baseada em Josué 24, a partir do versículo 14. Agora, pois, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses estranhos que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, ao longo de nossa jornada nesta vida, há muitos compromissos e responsabilidades que devemos levar a sério se quisermos viver em paz, prosperidade e felicidade. Estes compromissos e alianças, apesar de serem meramente humanos, clamam por uma atitude de grande responsabilidade de nossa parte. Afinal, qual o patrão que suporta um empregado que não honra com as suas obrigações? Qual o casamento que resiste sem o compromisso da fidelidade? Qual a empresa que permanece de pé sem honrar os compromissos com seus empregados? Percebam quão importante é esta atitude de compromisso e responsabilidade em nossas relações. Em se tratando do nosso compromisso de servir ao Senhor nosso Deus, posso afirmar que de todos eles, servir ao Senhor é sem dúvida o maior e mais importante deles. Meus irmãos e irmãs, nesta porção em particular, Josué já estava caminhando para o final de sua vida e liderança. Apesar dos anos já vividos, ele era um líder muito experiente, atento e bastante preocupado com a maneira como seu povo estava vivendo e servindo ao Senhor. Ah, como carecemos hoje de líderes assim, líderes que se preocupam com o rebanho e como este está servindo ao Senhor. Líderes e pastores que aconselham e exortam com amor, sabendo que são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Líderes e pastores que não buscam aplausos ou holofotes, mas que no secreto da oração estão de joelhos dobrados, clamando e orando pelas ovelhas que Deus confiou em suas mãos. Em meio a uma geração tão corrupta, felizmente ainda existem líderes e pastores assim. À semelhança do profeta Elias, estes líderes e pastores não dobraram os seus joelhos ao Baal da cobiça, da ganância, dos aplausos e dos holofotes. Meus irmãos e irmãs, o texto nos chama a atenção para um ponto central acerca da nossa adoração e serviço ao Senhor. Josué conclama o povo para algumas atitudes externas e visíveis que demonstrem de fato esta mudança na maneira de servir ao Senhor, dizendo: agora, pois, temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses estranhos que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, aqui está o resumo de todo o discurso de Josué, elencado nas seguintes atitudes: temam ao Senhor, sirvam-no com integridade, sirvam-no com fidelidade e joguem fora os deuses estranhos. As Escrituras nos dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. Porque vivendo em temor se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Provérbios 9, versos 9. O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência que todos devemos ter e praticar. O escritor aos Hebreus acerca disso escreveu: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, versos 28 a 29. Integridade, em termos gerais, refere-se à qualidade de ser íntegro, honesto e coerente em todas as ações e decisões. É um princípio moral e ético
que implica a adesão a um conjunto de valores e normas, mantendo a sinceridade e a honestidade em todas as situações. Em se tratando de servir a Deus com integridade, significa a atitude de se manter firme na mesma fé, obediência e temor em qualquer momento ou lugar. É a coragem de obedecer e servir a Deus independentemente das consequências ou da inconveniência. Os 3 jovens colocados na fornalha ardente são um exemplo de servir a Deus com integridade. Vivemos momentos em que muitos estão servindo a Deus por conveniência. Estão servindo apenas por aquilo que podem obter ou auferir como resultados. Mas isso não é de hoje. O próprio povo de Israel era também assim. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem um compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Servir a Deus com fidelidade é confiar inteiramente no seu amor, na sua palavra e nas suas provisões. É se lançar nos seus braços, mesmo quando as situações à nossa volta parecem contrárias. Nas Escrituras, encontramos muitas vezes esta palavra sendo usada em relação ao relacionamento de Deus com o seu povo. O profeta Oséias foi chamado por Deus para expor a infidelidade do povo ao se misturar com outros deuses e práticas pagãs. Esta ideia de casamento e relação entre Deus e o seu povo, que permeava a primeira aliança, também permeia a segunda aliança. O próprio Jesus, nos seus ensinos, traz esta ideia de que ele é o noivo e a igreja é a noiva que está sendo preparada e adornada para o grande encontro na sua vinda. Como é triste ver e constatar esta mesma atitude de infidelidade no meio do povo de Deus hoje. À semelhança do povo de Israel do passado, há muitos hoje que são infiéis nesta relação de servir a Deus. Por fim, Josué conclama o povo para a atitude de jogar fora os deuses estranhos. Eu penso que é aqui que muitos olham para trás, olham para o Egito, olham para o mundo com suas luzes, seduções e riquezas. E lá no íntimo dizem: não, eu não posso jogar fora estes meus desejos e vontades. A semelhança de muitos discípulos dizem: duro é este discurso, quem poderá ouvi-lo? Meus irmãos e irmãs, eis porque Jesus nos alerta dizendo: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, mas quem por minha causa perde a sua própria vida, a encontrará. Ou quando Jesus também disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos são aqueles que a encontram. Mateus 7, versos 13 e 14. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos firmes nestas palavras de alerta para as nossas vidas, que sejamos sempre constantes no temor, na fé e na fidelidade em nossa relação de serviço a Deus. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas que teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.